Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Eric Pessoa, sou membro do Ministério Público e iremos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional nessa reta final do SERES. É com imensa satisfação que eu me coloco à disposição dos senhores neste momento, que antecede a prova do Ministério Público Mineiro. É interessante que saibamos que este concurso ele já tem uma marca própria, um registro próprio, uma forma própria, e inclusive uma banca examinadora própria. A tarefa de casa dos senhores nesse primeiro encontro é observar o que andam fazendo os 3 examinadores do grupo 1, grupo que envolve direito constitucional, direito administrativo, teoria geral do Ministério Público, direito eleitoral e direito tributário e financeiro. A prova objetiva do MP de Minas, ela consta de 80 questões, sendo 20 questões para cada um dos 4 grupos. Portanto, o grupo 1 serão 20 questões. Dessas 20 questões, o que nós tiramos do histórico é que pelo menos 8 questões estarão diretamente ligadas à disciplina de direito constitucional. E por que fala no mínimo 8? Porque o direito administrativo é um primo dileto do direito constitucional, então várias questões de direito administrativo serão extraídas da própria Constituição Federal, assim como teoria geral do Ministério Público, se tira resolução, a parte que trata do Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, os princípios institucionais, as regras das prerrogativas constitucionais do Ministério Público também são tiradas de lá. As disciplinas direito tributário e financeiro também existe essa grande possibilidade, mas dentro do direito constitucional propriamente dito, percebemos pelo menos 8. Então, essa nossa reta final aqui será para abordarmos alguma destas 8 questões. E aí eu te digo, façam essa tarefa de casa, estudem os examinadores que são, inclusive, já participaram de outras provas, é um grupo que se repete. Lembrando que o suplente no MP de Minas também elabora a prova, ele não está lá só no banco de reserva, não. Suplente é quase apenas uma nomenclatura, porque realmente eles participam da elaboração da prova. Então, façam essa tarefa de casa, estudem a banca, deem uma olhada, se inscreveram algum artigo. A doutora Iraides, procuradora de Justiça do Ministério Público Mineiro, por exemplo, já atuou na corregedoria, esteve lá na banca passada, e observem, a prova de direito constitucional, ela é praticamente toda retirada do texto da Constituição Federal. Não cai uma doutrina mais elaborada, mais exigente, nenhuma tese diferenciada, nem mesmo jurisprudências da Suprema Corte, pelo menos esse foi o desenho da última prova. Nós iremos tratar aqui na nossa reta final a de cautela, mas vai se dar bem quem lê a Constituição Federal. Se observarem, apenas uma questão exigia um conhecimento histórico das outras constituições. Foi uma questão na prova passada que se indagou sobre o controle de constitucionalidade e a forma como ele ocorria, exigindo conhecimento dos candidatos em relação a constituições anteriores a 1988. Todas as demais questões se retiravam, a parte de direito constitucional, sua resposta já da própria Constituição, do próprio texto, inclusive já iniciando com aquelas questões ali que se traz a partir da extração do conteúdo do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, saber os fundamentos. Então, senhores, prestem muita atenção e é realmente necessário fazermos esse comentário inicial para que possamos ter um melhor aproveitamento do nosso curso. Então, leiam a Constituição mais uma vez. Aqueles artigos que os senhores sabem que sempre caem em prova, marque lá com 3 estrelinhas, dizer que é alta incidência, competência legislativa,
os órgãos de assessoramento ao presidente da República, fundamentos, princípios da Constituição, tudo isso é muito importante que os senhores tenham na ponta da língua e bem mesmo fixo na sua imagem de retina ocular, que vai cair com certeza isso. Vamos agora falar do nosso assunto aqui propriamente dito. Vamos começar a conversar sobre esse direito constitucional do MP de Minas, superando esse primeiro comentário sobre o grupo temático 1, que trata de direito constitucional, que tem como examinadores a Procuradora de Justiça Iraides de Oliveira Marques, o promotor de Justiça Renato Frois Alves Ferreira, que atua na área financeira, tributária, né, tem uma atuação destacada no GAESF, e o suplente promotor de justiça Fábio Reis de Nazaré. Né. Desenvolvimento histórico do Estado e do constitucionalismo. O constitucionalismo, os senhores tenham a percepção que a doutrina aponta como marco de surgimento já a antiguidade com os povos hebreus, né, com o povo hebreu, e o Estado teocrático, onde se colocava a divindade no centro estatal, seguido também como forma de se dizer que surgiu a Constituição, a Grécia, né, a Grécia e a sua democracia grega, que realmente traz ensinamentos até os dias de hoje. Na Idade Média, nós temos como um marco do constitucionalismo, e esse marco é importante que seja percebido, porque a Magna Carta do rei João Sem Terra, de 1215, termina sendo fundamento de direitos individuais e que são postos, inclusive, em outras situações, como, por exemplo, quando formos estudar o mandado de segurança. Mas aquela Carta de João Sem Terra, que assegurava direitos do indivíduo para permitir uma melhor proteção em relação à atividade estatal, já é colocada como um traço de direito constitucional, um traço de constitucionalismo na Idade Média. Já avançando na Idade Moderna, nós temos esses atos que precisam ser ditos, que são realmente marcos formais e que trazem uma cronologia de desenvolvimento do constitucionalismo, que é o Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, o Act of Settlement. Então, tudo isso é importante que os senhores saibam, porque realmente quando se pretende trazer uma exigência sobre um conhecimento histórico, teórico, se busca exatamente conhecimento do candidato em relação a isso. Todos sabemos que temos uma forte inspiração no constitucionalismo norte-americano. Constitucionalismo esse diferente do constitucionalismo brasileiro, inclusive na sua formação, inclusive naquilo que vai indicar a formação da República Federativa dos países do Brasil e dos Estados Unidos da América, né, como forma de federação. Lá nós temos uma federação diferente por aglutinação, né, um movimento centrípeto, diferente no Brasil, onde há uma desagregação no sentido político-jurídico, onde um ente central começou a distribuir competências para outros entes, ou seja, a União passou poderes para os estados e municípios. Lá não. Cada uma das colônias entendeu que era mais interessante estarem aglutinadas, consorciadas, então aglutinadas. Esse movimento de fora para dentro fez com que surgisse os Estados Unidos da América, e nós temos como marco do constitucionalismo norte-americano os contratos de colonização, o Compact e as fundamentais ordens de Connecticut, a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, constituições das ex-colônias britânicas. Tudo isso aí é interessante que os senhores tenham em mente, certo? Para a ideia de constitucionalismo moderno, nós temos, portanto, a Constituição norte-americana de 1787, já bicentenária, né, e ainda hoje vigente, com seus pouquíssimos artigos, e a Constituição francesa de 1791, inspirada pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que também imperam
na nossa Constituição. Quando estudarmos as dimensões do direito, vocês perceberão essas, essas situações, né? É interessante ainda falarmos desse constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo do futuro, mas dentro da ideia de pílula de conhecimento, de pílula teórica desse ciclo reta final, eu vou pausar essa aula aqui e logo no próximo ciclo nós damos continuidade a esse assunto. Um grande abraço, bom estudo e muito sucesso.